Amém. Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor. Amém. Uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, compartilhando acerca daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Obrigado, pastor, por mais uma oportunidade. E o desejo do meu coração, a minha oração é que o Senhor fale profundamente. A gente muitas vezes vem para o culto com a expectativa de escutar aquilo que a gente quer, né? A gente vem com aquele anseio, a gente vem com aquele desejo. Não, o Senhor tem que falar isso comigo hoje. E a gente chega aqui, Deus faz algo contrário à nossa vontade, que nos edifica, que nos transforma, que nos dá esperança, que revigora as nossas forças. E o desejo do meu coração é que o Senhor traduza a mensagem daqui ao seu coração, a sua necessidade, seja ela de uma forma de exortação, seja ela numa forma de esperança, seja ela numa forma de conforto, mas que o seu coração esteja pronto para receber aquilo que o Senhor quer falar com você essa noite. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 14. Livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 12. Êxodo, capítulo 14, verso 12. Amém? Ou não amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos, para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos, para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por mais um momento onde estamos na sua casa, onde já te adoramos, onde já te glorificamos e te exaltamos. E agora no momento alto desse culto, onde acalmaremos o nosso coração, nos silenciaremos e escutaremos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fale aos nossos corações, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos da parte do Senhor. Para que saiamos daqui não da mesma forma que entramos, mas ainda mais parecido com Cristo, nosso Mestre e nosso Senhor. Usa minha vida, que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E faça aquilo que só o Senhor pode fazer, que é alcançar o coração e transformá-lo mediante o seu querer e a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Certa vez um casal de irmãos, denominado João e Maria, não é aquela historinha do João e Maria que você conhece, que a bruxa foi para comer o dedinho, não é essa não. João e Maria uma vez, num feriado como o feriado de hoje, não no aniversário de Barra do Piraí, mas um feriado, foi visitar a sua avó. Vó essa que morava bem longe da sua casa, então eles se viam muito pouco. E toda a oportunidade de feriado, de férias e de finais de semanas prolongados, eles visitavam a sua avó numa fazenda muito grande, muito bonita, com várias atrações e vários tipos de brincadeiras que todo adolescente, que toda criança certamente gosta de ter. E eles chegaram para os seus pais e pediram que seus pais levassem eles até lá, e assim eles fizeram. Acordaram bem cedo, arrumaram a sua mochila e foram para a fazenda de sua avó. E chegando lá, João automaticamente falou com a sua avó, é claro, mas foi correndo logo para o seu quarto, jogou a sua mochila, mal despediu dos seus pais e catou rapidamente um estilingue, que era o seu objeto pessoal, e ele foi para aquilo que mais dava prazer a ele, que era sentar à beirada de um rio, pegar algumas pedras e ficar atirando com o seu estilingue. E assim ele fez. E ele chegou à beirada do rio, pegou o seu estilingue, catou algumas pedras, avistou alguns pássaros que o cercavam no alto das árvores, no rio e ao seu lado também, e começou a atirar naqueles pássaros. E ele pegou uma pedra e atirou e errou. E ele pegou uma segunda pedra e atirou e errou. E assim ele fez por horas e horas. João tentou inúmeras vezes acertar algum pássaro que o cercava ou que o cobria, e ele falhou em todas as vezes.
João passou horas daquela manhã tentando acertar um pássaro e não conseguiu. E João se cansou, e João se frustrou, e João se decepcionou por não acertar nem o pássaro. Se irritando também, sentou à beirada daquele rio. E até chegar a hora do almoço, começou a jogar pedrinhas dentro do rio. E João passou lá mais algumas horas, até que foi dando a hora do almoço, e ele catou o seu estilingue, catou as suas coisas, e foi caminhando para a casa de sua avó. Mas no meio do caminho, já com a barriga vazia, morrendo de fome, João viu um pato, um pouco distante dele, e ele pensou, puxa, eu não acertei nem um pássaro, não vai ser agora que eu vou acertar um pato. Eu tentei horas e horas, dezenas de vezes, acertar vários tipos de pássaros, desde o maior até o menor, e não consegui. Não vai ser agora que eu vou conseguir acertar um pato. E ele parou, catou o seu estilingue, colocou uma pedra e atirou. Mas só que dessa vez foi diferente. João acertou o pato. E não somente acertou o pato, mas João matou aquele pato. E João se desesperou por ter matado aquele pato, olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se tinha alguém o vendo. E rapidamente ele correu, catou o corpo daquele pato, cavou um buraco, enterrou, olhou para ver se tinha alguém o vendo. E se mandou, só que no meio do caminho ele viu a sua irmã, Maria, que tinha visto tudo que ele tinha feito. Que viu ele matando aquele pato, que viu ele enterrando aquele pato. E ele pediu à sua irmã que não contasse para sua avó, com medo daquilo que a sua avó poderia fazer com ele. E ela, ok, João, eu não vou contar para a vovó. E eles foram almoçar. João aflito, temeroso, sentaram à mesa, almoçaram, conversaram. E a sua avó se levantou para começar a recolher as vasilhas, os talheres, os pratos, para levar até a pia. E disse, dê-me licença, porque eu vou lavar, vou arrumar todas as coisas aqui. E Maria prontamente olhou para sua avó e disse, vó, não precisa lavar não, porque João vai lavar tudinho para a senhora hoje. E ela pegou, sorriu, e Maria piscou o olho para o João, falando, olha, se você não lavar lá, você já sabe o que vai acontecer, né? Eu vou contar tudinho para a vovó que você fez. E João, com medo de Maria, com medo de sua avó, se colocou numa realidade de ficar dependente da sua irmã. E assim ele foi. Com rancor, com raiva, de não poder brincar, mas ter que lavar louça. De ter que arrumar toda aquela vasilha do almoço. E ele foi, passou um tempo e arrumou as vasilhas e arrumou a louça. Quando ele estava se aproximando de sua avó, de sua irmã, ele fez um convite à sua avó e disse, vovó, vamos até o lago comigo, para a gente pescar, para a gente conversar um pouco, para a gente olhar a paisagem. E ela lhe disse, meu filho, eu não vou poder ir com você, porque eu preciso descascar as espigas de milho e preparar as coisas para o nosso jantar. Eu vou descansar um pouco, repousar o almoço, e logo em seguida eu vou fazer isso. Aí Maria, mais uma vez, olhou para ela e falou, vovó, não precisa fazer isso não. João vai descascar todas as espigas, João vai preparar todas as coisas para o jantar, e piscou o olho para o João. E João se enfureceu mais uma vez, e foi João. E João não podia brincar, e João não podia aproveitar as coisas que a fazenda lhe proporcionava, e João foi e preparou todas as coisas para o jantar. Mas João não aguentava mais ficar sobre aquela realidade. João não aguentava mais ficar escravo da sua irmã e fazer tudo aquilo que ela lhe obrigava a fazer. E quando ele acabou de fazer tudo, ele chegou até a sua avó e disse, vovó, não aguento mais. Eu preciso te contar algo. Ela disse, pois não, meu filho, diga. Ele olhou para ela e disse, vovó, eu matei um pato. E o enterrei antes que alguém visse e contasse para a senhora. Mas eu matei o pato não porque eu quis, mas eu tinha tentado várias outras vezes e não tinha conseguido, e no único arremesso eu matei esse pato. Me perdoa, vovó. E ela olhou para ele e disse, meu filho, eu já sabia que você tinha matado aquele pato. E ele arregalou e disse, vó, por que a senhora não me contou? Por que a senhora permitiu que eu ficasse fazendo todas essas coisas enquanto a senhora já sabia que eu tinha matado aquele pato? Por que a senhora fez isso comigo? E ela olhou para ele e disse, porque eu queria ver até quando você se permitiria viver uma realidade que não é mais a sua realidade.
Eu queria ver até quando você se condicionaria a viver escravo da sua irmã, enquanto em nenhum momento eu te condenei e te acusei. Eu queria ver até quando você se colocaria nessa realidade de não aproveitar as coisas e não poder aproveitar a piscina, o lago, a paisagem e viver condicionado a uma realidade que você mesmo criou para você, uma realidade de escravidão à vontade da sua irmã, enquanto a sua realidade não é essa. João, eu queria ver por quanto tempo você ficaria condicionado a isso? E por quanto tempo você deixaria de desfrutar a liberdade que essa fazenda te proporciona? Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a história? O que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? O que isso tem a ver com a palavra do Senhor? O que isso tem a ver com aquilo que Deus quer falar comigo? Porque a realidade de João muitas vezes é a minha e a sua realidade. Assim como a realidade de João é semelhante à realidade do povo hebreu, do povo de Israel, do povo de Deus no Egito. E no caminho à terra prometida. Por quê? O povo estava cativo. Por 400 anos o povo ficou sobre o jugo, sobre o fardo de Faraó. O povo ficou condicionado à escravidão durante 400 anos da sua história, fazendo tudo aquilo que Faraó lhe determinava, fazendo tudo aquilo que lhes era imposto, fazendo tudo aquilo que certamente não agradava o seu coração e não dava prazer à sua vida. E o povo estava completamente cativo, o povo estava completamente subjugado a uma realidade de escravo. E chega um momento da história onde o povo não aguenta mais aquele fardo, aquele jugo pesado, que é ser um escravo. E eles clamam por misericórdia, eles clamam por socorro, e eles clamam por libertação. E Deus, o seu Deus, o Deus daquele povo, escuta o clamor. E envia um libertador chamado Moisés, e você conhece a história, seja pela escritura, seja pela novela, você de alguma forma conhece a história da libertação do povo, onde Deus levanta Moisés e escolhe Moisés para libertar aquele povo. E Moisés liberta aquele povo, e Deus tira o povo da condição de escravo e coloca o povo numa condição de ser livre. Assim como João não era escravo da sua irmã, assim como João poderia desfrutar de todas as coisas daquela fazenda, o povo não era mais escravo do Egito, o povo não era mais escravo de Faraó, mas ainda assim o povo não conseguia desfrutar das maravilhas da liberdade, da plenitude da liberdade que o Deus Todo-Poderoso os havia colocado. O povo havia sido liberto, o povo havia sido tirado a braço forte pelo Senhor da condição de escravo, e agora o povo era livre, mas ainda assim o povo não conseguia celebrar essa liberdade que eles tinham, e em todo momento da história eles cultivavam uma mentalidade escrava. Se você ler a história de Êxodo, e caminhá-la até Números, Deuteronômio, você vai ver o povo cultivando uma mentalidade escrava, um povo que agora é livre, mas que cultiva essa mentalidade escrava do fardo lá de trás do Egito. E muitas vezes essa é a minha e a sua realidade. Já fomos libertos pelo sangue de Cristo, mas muitas vezes na nossa vida estamos condicionados a uma mentalidade que nos escraviza. Estamos condicionados a uma mentalidade que nos oprime. Estamos condicionados a uma mentalidade que nos aprisiona. Enquanto o desejo e o desafio do Evangelho é que desfrutemos a plenitude da liberdade em Cristo Jesus. Cristo esse que morreu por nós. Cristo esse que entregou a sua vida e carregou sobre si o fardo que era meu e que era seu. Cristo esse que levou na cruz a escravidão do pecado, e nós não somos mais escravos do pecado.
Mas mesmo assim, muitas vezes nós condicionamos a nossa mente a vivermos de forma escrava por coisas que nós ainda não conseguimos abandonar. Pode ser que seja essa a sua realidade, que carrega sobre os seus ombros um fardo pesado, que carrega sobre os seus ombros um peso do fardo do pecado, do passado, da escravidão, e não consegue desfrutar daquilo que Deus tem lhe proporcionado no hoje, no aqui e no agora. Quantas pessoas vivem estagnadas e não saem do meio do caminho, que não caminham para frente, não caminhando para frente, só retrocedem, porque não conseguem desfrutar da plenitude de Deus, daquilo que Deus tem oferecido hoje, condicionando a sua mente e a sua vida a coisas que lhe aprisionam e que lhes impede de viver muitas vezes. E olhando para a história, e olhando para a caminhada, para a jornada do povo hebreu, do povo de Israel, nós precisamos aprender algumas lições. Nós precisamos abandonar algumas coisas. Nós precisamos deixar para trás algumas coisas que nos aprisionam. Nós precisamos abandonar algumas coisas que nos colocam refém da escravidão, que nos condicionam a uma mentalidade escrava enquanto já somos livres. E fique com a sua Bíblia aberta, pois nós iremos passar por alguns versículos agora, a fim de extrairmos do texto, da história do povo hebreu, algumas lições para a nossa vida, de coisas que precisamos abandonar, para que vivamos plenamente a liberdade que há em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos abandonar o passado. Olha comigo, Números, capítulo de número 14. Abra sua Bíblia, Números, capítulo de número 14, versículo de número 2. Diz assim: E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito. O povo já havia sido liberto. O povo não estava mais condicionado à escravidão do Egito. O povo não estava mais sobre o fardo e sobre o jugo de Faraó. O povo já tinha sido arrancado daquela realidade. Estava sobre a realidade de viver na dependência de Deus, rumo à promessa da terra prometida. O povo estava debaixo de uma promessa. O povo estava debaixo do cuidado de Deus. Mas em todo o tempo da caminhada desse povo, eles voltavam às coisas que já haviam ficado no passado. Eles voltavam às coisas que Deus já havia libertado eles. Por que não deixou a gente morrer lá no Egito? Em vários outros momentos nós vemos eles pedindo até mesmo para voltar para lá. Leva-nos para o Egito. Por que nos tiraste de lá? Trazendo em todo momento a sua realidade, o passado que não fazia mais parte da sua realidade. Trazendo a sua vida e a sua existência no presente, coisas que eles já haviam deixado para trás, que era o Egito. Eles não eram mais escravos. Eles não estavam mais sobre o jugo do fardo de Faraó. Eles não estavam mais acorrentados nos seus pés, quebrando pedras e fazendo aquilo que eles eram obrigados a fazer. Mas eles estavam livres. E eles não desfrutavam dessa liberdade que eles haviam tido
da parte do Senhor e cultivavam em todo momento as coisas que eles já haviam sido libertos da parte de Deus, e aquilo os oprimia, e aquilo trazia desconforto ao seu coração, e aquilo trazia medo ao povo, e aquilo trazia desespero ao povo, e o povo não conseguia ver o agir de Deus, porque eles estavam condicionados e presos a coisas que eles já tinham deixado para o passado. E muitas vezes, eu e você, trazemos à nossa realidade hoje coisas que nós precisamos deixar no passado. Quantas vezes nós, hoje, deixamos de desfrutar da promessa e do agir de Deus na nossa vida, porque estamos presos a coisas que ficou no passado. Coisas essas que Deus já nos libertou. Coisas essas que Deus já nos livrou. Coisas essas que não condiz mais com a nossa nova criatura. E nós ainda muitas vezes carregamos sobre nós, como peso, como fardo, como algo que nos incomoda, como algo que nos atrapalha a caminhar rumo à promessa que nós temos, como algo que nos impede de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Quantas pessoas estão escravas de coisas que Deus já os fez livre? Quantas pessoas ainda são escravas de coisas que Deus já as libertou? Quantas pessoas não conseguem caminhar rumo ao seu alvo, rumo ao seu propósito, rumo ao seu destino, por olhar sempre para o retrovisor? Pense comigo. Saio de Barra do Piraí, rumo ao Rio de Janeiro, lá para Tijuca, lá no meu seminário. E eu saio daqui com o meu endereço, coloco no GPS, meu destino, o meu objetivo final, e eu saio de casa. Pego a Dutra, 100 km por hora, começo a acelerar o carro, rumo ao meu objetivo. Mas em vez de eu olhar para frente, eu só olho para os retrovisores. Eu só olho para trás. Eu deixo de desfrutar a paisagem, eu deixo de olhar para o meu alvo, eu deixo de contemplar o meu objetivo, que é chegar naquele lugar, e começo a olhar para o retrovisor. O que vai acontecer comigo? Duas coisas. Ou eu vou errar o caminho, ou eu vou cometer algum acidente. Ou eu vou desviar do meu objetivo, vou entrar numa localidade errada, vou tomar um caminho oposto ao meu, ou eu vou cometer algum tipo de acidente. Acidente esse que muitas vezes pode ser até mesmo irreversível. E quantas pessoas vivem a sua vida, em vez de olhar para o seu objetivo, em vez de viver debaixo da promessa, que é a terra que mana leite e mel, e olhar somente para ela, e fitar os seus olhos, e viver a sua vida em prol dela, caminham a sua jornada olhando sempre para o retrovisor. Em vez de olhar para frente, caminha sempre olhando para trás, olhando para as coisas que já passaram, olhando para as coisas que não fazem parte mais da sua realidade. Eu preciso te dizer, se você tem caminhado rumo à promessa, rumo ao seu destino, olhando para o retrovisor, ou você vai se desviar no meio do caminho, ou você vai cometer acidente. Ou você vai errar o seu alvo, ou você vai se perder no meio do caminho, ou você vai tomar decisões erradas, ou você vai entrar em lugares que não condiz com o lugar que você destinou. Lugares esses que muitas vezes vai ser difícil para você sair. Lugares esses que muitas vezes vai ser difícil de você até mesmo estar. Porque estamos olhando para o retrovisor. Porque estamos olhando para trás. Mas também podemos causar acidentes. Quem não olha para frente, quem não presta atenção no caminho, quem não presta atenção na estrada, não somente se desvia e toma decisões equivocadas, mas pode cometer acidentes. Acidentes esses que muitas vezes pode ser irreversível. E quantos de nós vivemos olhando para o retrovisor, olhando para o passado,
deixando de desfrutar a beleza da natureza de uma estrada, deixando de objetivar o nosso destino e contemplamos as coisas que já ficaram no passado. Temos que abandonar o passado, porque se nós não abandonarmos o passado, nós reviveremos ele todos os dias da nossa vida. Se nós não deixarmos no passado as coisas que Deus já nos livrou e trazermos a nossa mente e a nossa realidade todos os dias, nós viveremos presos e amarrados a Ele em todos os dias, em todos os momentos da nossa existência. Abandone o passado. Pare de olhar para o retrovisor. Caminhe para frente. Caminhe para o alvo, para o seu objetivo e desfrute da plenitude da sua liberdade. Mas o texto nos diz ainda mais coisas, a história do povo nos diz ainda mais coisas. Precisamos abandonar sim o passado, mas precisamos abandonar também a ingratidão. Abra comigo, livro de Êxodo, lá onde nós lemos o capítulo 14, agora o versículo de número 11. Êxodo, capítulo 14, verso 11. E disseram a Moisés: por que não havia sepulcro no Egito? Nos levastes embora para morrermos no deserto? Por que agistes assim para conosco, para tirar do Egito? Um capítulo à frente, capítulo 15, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que nós beberemos? Capítulo seguinte, capítulo 16, versículo de número 13. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade. Por que nos trouxestes para esse deserto, para matar toda essa assembleia de fome? Um povo extremamente ingrato, um povo que havia experimentado o agir sobrenatural do Senhor, o povo que havia experimentado coisas sobrenaturais da parte de Deus, que havia prestigiado as manifestações das 10 pragas, que havia visto coisas sobrenaturais da parte de Deus, mas ainda assim eles não glorificavam e não exaltavam a Deus e não rendiam louvor mediante as coisas que Deus fazia, mas em todo o tempo eles celebravam a ingratidão no seu coração. Deus havia libertado o povo. Em vez do povo chegar diante de Deus e agradecer: obrigado por nos libertar, na primeira oportunidade o povo murmura. Na primeira oportunidade o povo é ingrato. Por que não deixou a gente lá no Egito? Por que trouxe a gente para cá? Deus tinha acabado de tirar eles de lá e na primeira oportunidade eles começam a reclamar, dizendo: por que não deixou a gente morrer lá? Porque eles estavam diante do mar e o exército de Faraó estava atrás, eles estavam desesperados. E eles não estavam confiando plenamente no agir de Deus. Por que não deixou a gente morrer lá? Vamos ter que morrer aqui. E Deus vai e abre o mar. E o povo passa, olha as paredes de água, aos pés enxutos, chegam do outro lado, olha e vê todo o exército de Faraó morrendo, sucumbindo naquele mar. Em vez de eles chegarem e agradecerem a Deus pelo livramento, a primeira coisa que eles fazem é murmurar. Versículo de número 24. O que nós beberemos? E Deus vai dar água para o povo. Em vez do povo agradecer a Deus: obrigado pela água, Senhor, eles reclamam novamente. Versículo 3 do capítulo 16. Era melhor a gente ter morrido no Egito, onde a gente comia carne, onde a gente comia pão à vontade, e o Senhor vai e manda pão do céu. E eles não agradecem ao Senhor pelo pão, mas eles reclamam querendo carne. E Deus vai dar carne. Mas ainda assim eles continuam reclamando e sendo extremamente ingratos.
Deus abriu o mar, Deus libertou eles do fardo de 400 anos, Deus deu água, Deus deu pão, Deus deu carne, e eles ainda continuavam murmurando. E eles continuavam reclamando e sendo ingratos em seu coração. E quantas vezes eu e você somos ingratos, uma vez que Deus faz inúmeras coisas por nós e nós não conseguimos, muitas vezes, glorificar e exaltar mediante a nossa gratidão e só conseguimos murmurar e questionar a Deus. Nós olhamos para a história do povo e vemos um povo totalmente ingrato e olhamos para a nossa história e muitas vezes nós somos ingratos como esse povo. O ser humano, ele tendencia muitas vezes à ingratidão. Nós vemos muitas vezes os filhos sendo ingratos com os pais, os maridos sendo ingratos com esposas, esposas com maridos, funcionários sendo ingrato com o patrão, patrão sendo ingrato com o funcionário. Nós vemos em inúmeros casos o ser humano manifestando essa ingratidão de várias formas, até mesmo com pessoas que amamos. Até mesmo com pessoas que têm o nosso próprio sangue, até mesmo com pessoas que nós vemos e convivemos no nosso dia a dia, que dirá com Deus. Quantas vezes nós somos ingratos a Deus? Quantas vezes nós vemos Deus multiplicar o pão? Quantas vezes nós vemos Deus mandar codornizes do céu? Quantas vezes nós vemos Deus abrir mares na nossa vida? Quantas vezes nós vemos Deus nos dando livramentos, mas ainda assim nós murmuramos? Mas ainda assim nós somos ingratos, mas ainda assim nós somos incapazes muitas vezes de glorificar e ser grato a Deus no nosso coração. Nós esquecemos muito rápido das coisas que Deus já fez por nós. Nós nos esquecemos muito rápido das coisas que Deus tem feito por nós. E isso nos leva a murmurar e questionar a Deus em todo o tempo da nossa vida. Às vezes nós nem percebemos e nós já estamos questionando a Deus. Às vezes nós nem percebemos e nós já estamos murmurando diante de Deus. Às vezes nós começamos a agradecer e exaltar e glorificar o nome de Deus e no meio da nossa oração nós já estamos questionando. Ah, obrigado, mas por quê? Ah, eu te agradeço, mas... E muitas vezes nós nem percebemos o quão ingratos nós somos por tudo aquilo que Deus fez e faz na nossa vida. E um coração ingrato, ele não consegue desfrutar das maravilhas que Deus tem lhe dado. O povo era tão ingrato que o povo não conseguia contemplar os agires sobrenatural de Deus. O povo era tão ingrato que ele não conseguia contemplar as maravilhas e as coisas sobrenaturais que Deus estava fazendo por eles e para eles. Deus fazia inúmeras coisas, mas ainda assim o coração ingrato daquele povo impedia que eles não somente vissem e se maravilhassem daquilo, mas que eles não conseguiam contemplar o cuidado e o sustento de Deus. Que eles estavam vivendo debaixo de uma promessa de viver numa terra que mana leite e mel, mas a ingratidão tomava conta do coração do povo. E nós precisamos abandonar a ingratidão, porque a ingratidão nos aprisiona. A ingratidão nos impede de viver e contemplar os agires sobrenatural de Deus. A ingratidão nos impede de nos colocarmos numa situação de dependência, de cuidado profundo do nosso Deus. Precisamos sim abandonar o passado. Precisamos abandonar a ingratidão. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos abandonar o contentamento com as migalhas. Abra sua Bíblia comigo, livro de Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11, versículo de número 5. Olha o povo dizendo novamente: nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, os alhos porós,
a cebola e os alhos, mas agora a nossa alma está seca. Não há nada além deste maná aí diante dos nossos olhos. Não há nada além desse maná aí diante dos nossos olhos. Olha a que ponto que o povo chegou. O povo que estava sendo sustentado pelo próprio Deus. O povo que estava sobre a dependência do próprio Deus a ponto de cair o maná do céu. O povo estava comendo o alimento divino que caía do próprio céu, não era coisa da terra, não. O povo estava sendo sustentado pela mão do próprio Deus, o alimento fresco que descia e saciava a fome deles todo dia. Mas ainda assim, mesmo diante do alimento divino, eles se rastejavam pelas migalhas lá da escravidão do Egito. O povo estava sendo alimentado pelo pão de Deus, pelo alimento vindo do céu, mas eles queriam se alimentar das migalhas lá da escravidão do Egito. Mas pensa comigo, eles eram escravos, correto? Você acha que escravo come do melhor ou do pior? Quem acha que é do melhor aí, levanta a mão. O escravo come do melhor? Quem acha que o escravo come do pior, levanta a mão. O escravo não come do melhor do pão. O escravo não come do melhor do peixe. O escravo não come do melhor do melão. O escravo não come do melhor do alho, do melhor da cebola. Eles cultivavam, mas o melhor ia para a casa do faraó. E depois das coisas melhores que ia para a casa do faraó, ia para a civilização egípcia. E o que sobrava, ficava para o escravo. O escravo não come o primeiro do cultivo. O escravo come aquilo que sobra. O escravo come aquilo que ninguém quer comer. O escravo come aquela cebola que está podre. O escravo come aquele alimento que está prestes a estragar. O escravo não come do melhor assim como o faraó e a civilização egípcia come. Mas eles estavam sendo alimentados pelo maná de Deus e ainda assim desejavam comer e se rastejavam para comer as sobras e os alimentos podres do Egito. Os restos da cebola, os restos do melão, os restos do peixe, os restos do alho. Olha a mentalidade do povo que estava diante do sustento pleno de Deus, querendo se rastejar pelas migalhas que eles comiam lá no Egito. Deus já havia livrado e libertado eles dessa realidade de comer o que sobrava, de se rastejar por migalhas, de viver por migalhas. Deus já havia os libertado e cuidado deles a ponto de entregar a eles o seu próprio alimento e o seu próprio sustento. Mas a pessoa ingrata, a pessoa que vive aprisionada ao passado, não está preparada para viver e experimentar o novo de Deus. Vou repetir. A pessoa ingrata e a pessoa apegada ao passado não está preparada para aproveitar e desfrutar do novo de Deus. É por isso que mesmo diante dessa realidade de ser sustentado pelo próprio Deus, eles desejavam tanto comer as coisas que sobravam, as migalhas, as sobras, e rastejavam e se humilhavam muitas vezes por isso, porque eles eram ingratos. E estavam presos à escravidão na sua mente. Por mais que eles haviam sido libertos, a mentalidade daquele povo ainda era uma mentalidade escrava. E eles não conseguiam desfrutar da liberdade, da plenitude, de viver na dependência, de experimentar o cuidado e de caminhar rumo à terra que emana leite e mel. O caminho para o final, e eu preciso te dizer algumas coisas. A primeira delas, guarde bem isso. A pessoa que deseja comer as sobras da escravidão do Egito não tem paladar para se deliciar das magnitudes da terra prometida. Vou repetir. As pessoas
que vivem se arrastando, que vivem sempre querendo voltar e comer as sobras, as migalhas, os restos das comidas da escravidão lá do Egito. Não tem paladar para desfrutar, para se saciar, para se deliciar das magnitudes da terra prometida. Abandone o passado, abandone a ingratidão e abandone o contentamento com migalhas. O desejo do povo não é somente tirar, o desejo de Deus, melhor dizendo, não é apenas tirar o povo do Egito. O desejo de Deus também é tirar o Egito de dentro do povo. Porque não vale somente ter um escravo com a mente livre. É melhor ter um escravo com a mente livre do que ter uma pessoa livre com a mente de um escravo. Porque a pessoa livre com a mente de um escravo, ela fica aprisionada ao passado. Ela é plenamente ingrata. E ela se contenta com as migalhas lá do Egito, onde ela já foi liberta. Que venhamos entender a necessidade dessas coisas, para que possamos desfrutar da liberdade que Cristo um dia nos deu, entregando a sua vida, carregando sobre os seus fardos, sobre os seus ombros, um fardo que era meu e seu. E assim, possamos desfrutar do lago, da piscina, dos frutos das árvores, da pesca, de uma conversa com a nossa avó. E possamos viver verdadeiramente essa plenitude de paz, de esperança, mas principalmente de liberdade, que é o Evangelho de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado por falar aos nossos corações. Continue gerando vida em nós, continue transformando o que precisa ser transformado, continue redirecionando as coisas que precisam ser redirecionadas, mas faça-nos sair daqui entendendo a necessidade de termos uma mente livre e não uma mente escrava. Ajuda-nos a abandonar o passado, ajuda-nos a abandonar a ingratidão que muitas vezes toma conta da nossa vida, e ajuda-nos a não nos contentarmos com as migalhas, porque o Senhor tem promessas de uma terra que mana leite e mel. Em nome de Jesus. Amém.